Graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio e você está no seu portal bíblico e neste momento nós gostaríamos de apresentar a você essa terceira lição da CPAD do segundo trimestre de 2020. Esta lição será ministrada a partir deste domingo, dia 19 de abril de 2020, e eu estou certo que este material será de grande ajuda, subsídio bíblico e teológico para a sua ministração em sua igreja neste próximo domingo. Quero convidar você para compartilhar esse conteúdo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico e que o Senhor possa enriquecer a sua vida através deste conteúdo. Nós vamos orar neste momento e logo após nós iremos fazer todas as leituras pertinentes a este assunto de hoje que nós vamos tratar dentro da carta de Paulo aos irmãos de Éfeso a respeito do tema eleição e predestinação. Vamos orar e suplicar ao Espírito Santo de Deus que possa trazer esclarecimento à nossa mente ao longo desta reflexão. Senhor Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, que é sobre todos os nomes. E neste momento, ó Deus, eu quero suplicar a pessoa bendita do teu Espírito, que possa, Senhor, trazer luz, esclarecimento à nossa mente, ó Deus, e que possamos então ter bom entendimento e pleno conhecimento a respeito deste assunto, para a glória do teu nome, assim nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Esta é a terceira lição da revista que tem como título A Igreja Eleita, e estamos refletindo dentro da carta de Paulo aos irmãos de Éfeso, a carta aos Efésios. E hoje o tema é predestinação e eleição, um assunto complexo, um assunto difícil, um assunto que já vem sendo debatido ao longo de toda a história do cristianismo, e eu estou convicto de que, ainda que seja um assunto difícil, eu tenho certeza que teremos esclarecimento nesta reflexão que se dará a partir de agora. Quero convidar você a que faça leitura juntamente comigo do texto áureo proposto para esta lição da carta aos Efésios, terceira lição, eleição e predestinação. E o texto áureo nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. A verdade prática nos diz da seguinte forma: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Jesus Cristo. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo 4 ao versículo 12. Tome posse da sua Bíblia, tome posse do seu smartphone, do seu tablet e abra a Bíblia e que possamos fazer leitura nesse momento deste texto sagrado. E o texto nos diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Este é o texto proposto para esta reflexão que tem como este tema eleição e predestinação.
eu estou convicto de que o Senhor falará ao nosso coração através desta reflexão e neste assunto maravilhoso proposto para esta reflexão neste momento. Esta revista, apenas em caráter de informação, esta é a revista do segundo trimestre da CPAD, que será ministrada esta terceira lição a partir deste domingo, dia 19 de abril de 2020. E esta lição é comentada pelo pastor Douglas Batista e eu estou convicto de que esse material é ricamente inspirador e que trará grande edificação para a nossa vida. Então vamos começar a fazer a leitura e antes de fazermos a leitura do assunto proposto, nós temos um ponto central que precisa ser avaliado desde agora, a partir desta reflexão, do início desta reflexão, e este é o ponto central que deve ser observado ao longo de toda a ministração, que diz que a eleição é segundo a presciência de Deus Pai. Há um objetivo geral proposto que diz que devemos informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Então veja, hoje nós temos alguns objetivos que agora específicos nos levam a buscar o esclarecimento quanto à diferença bíblica entre eleição e predestinação. Explicar e buscar entender essa explicação de como ocorreu a eleição divina desde antes a fundação do mundo. E no final nós vamos constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Uma pergunta que talvez precisa ser feita de imediato é a respeito da eleição e predestinação. Esses assuntos eles são bíblicos e seríamos totalmente ignorantes se a nossa resposta fosse não, esses assuntos não são bíblicos, pois este assunto ou esses assuntos são bíblicos e é o assunto que está em voga neste momento a partir da leitura que fizemos na carta de Paulo aos Efésios, onde ele introduz o assunto, um assunto também muito explanado pelo apóstolo Paulo na sua epístola aos Romanos, e nós teremos muitas citações bíblicas e nós faremos a leitura de cada uma delas, porque visa esclarecer quaisquer que sejam as dúvidas que pairam sobre a sua mente a respeito deste assunto. Então venha comigo, mais uma vez eu te digo, se você tem gostado deste conteúdo, se inscreva neste canal, ative o sininho para que o YouTube entenda que você tem interesse no conteúdo deste canal e ele vai te acionar, vai te avisar todas as vezes que o conteúdo aqui for upado e que você possa compartilhar esse conteúdo no seu grupo familiar para a edificação da sua família, no seu grupo eclesiástico para a edificação da sua igreja e que você possa também curtir esse conteúdo para que também este canal seja abençoado. Vamos então começar a fazer a leitura desta introdução deste assunto de hoje, eleição e predestinação. A eleição e a predestinação são termos importantíssimos e, devido à sua importância, nós temos que ter uma boa compreensão agora dentro daquela matéria teológica chamada soteriologia, que é a doutrina a respeito da salvação. E é justamente dentro desta temática onde duas, talvez, das principais escolas de interpretação no sentido soteriológico estão debatendo já há muito, desde séculos, esse debate incessante e este tema relacionado à salvação é debatido até os dias de hoje. O nosso principal argumento é pautar na palavra de Deus e o pensamento aqui entendido pelas Assembleias de Deus no Brasil e no mundo. Então nós temos a profissão de fé que foi editada pela CPAD e que também nos traz como nós temos sido edificados pelo bom entendimento da palavra de Deus. Então, esses vocábulos, eleição e predestinação, entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição abordaremos alguns conceitos bíblicos e a interpretação, agora na visão pentecostal, referente à eleição e à predestinação.
O primeiro ponto, o primeiro tópico desta reflexão tem o tema eleitos para uma vida santa e irrepreensível. A dádiva da eleição precede a nossa existência. Antes da fundação do mundo, Deus planejou salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Esta eleição divina traz a ideia de uma escolha. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4, como nós lemos, e vale a leitura novamente, eu disse que nós vamos ler muitas citações bíblicas, e eu peço que você que tem interesse nesse conteúdo, tome posse da caneta, do papel, da sua Bíblia, para que possamos fazer todas essas leituras e acompanhar toda a ideia que está sendo construída para que tenhamos uma resposta firme e definitiva a respeito desses termos, eleição e predestinação. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4, o apóstolo Paulo vai dizer que porque Deus nos escolheu, e aqui este texto está na versão internacional, ele nos escolheu ou nos elegeu nele. Veja, há um requisito básico aqui, que é essa expressão nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Então o apóstolo Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Vejamos, em quem fomos escolhidos? A resposta fica clara dentro deste texto que nós lemos. Nós somos escolhidos em Jesus Cristo. Ou seja, esta escolha, ela não é uma escolha antropocêntrica, mas ela é uma escolha cristocêntrica. A segunda pergunta, em que tempo se deu essa escolha? E a resposta é, o tempo é dito como antes da fundação do mundo. E a terceira pergunta diz, e qual a finalidade? Veja, tudo aquilo que Deus faz, há um propósito, há uma finalidade. Então, qual a finalidade? E a resposta que está dentro do versículo que lemos diz, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Isto é um requisito básico para uma boa vivência cristã. Donald Stamps, que é editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo e que ninguém, veja, ninguém é eleito sem que esteja unido a Cristo pela fé. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, ela é uma ferramenta útil na vida cristã e fundamental na vida diária cristã. A nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade. Antes da fundação do mundo, é aquilo que se depreende segundo a sua presciência, é o texto de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, que nos diz que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esta palavra, ela foi escrita pelo apóstolo Pedro, e veja a importância desta palavra e como ele alega que fomos então eleitos segundo a presciência de Deus Pai, segundo o seu pré-conhecimento a respeito de todas as coisas. E isso nós vamos ver que está intrinsecamente ligado ao assunto, mas que precisa ser observado e distinguido esses aspectos de presciência, eleição e predestinação. As condições dessa eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. E quando nós observamos esta expressão oferecida a todos, alguns entendimentos precisam ser reavaliados, alguns dogmas precisam ser reavaliados, alguns jargões ditos como salvo uma vez, salvo sempre, precisam ser avaliados, ou o aspecto de que Deus elegeu pessoas para a salvação, logo elegeu pessoas para a condenação.
E aqui, os textos que nós iremos ler a partir de agora, este texto que talvez seja o texto áureo da Bíblia cristã, João 3,16, diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto de Paulo a Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos 4 ao versículo 6, diz que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não deseja que ninguém se perca, antes que todos os homens se salvem e cheguem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Veja, aqui nós temos a expressão clara desta entrega deste Deus que deixou a sua glória, não faz uso destes atributos divinos, como o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Filipenses, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, esvaziou-se desta sua deidade e nasceu humanamente, nasceu de forma virginal, nasceu para cumprir os propósitos e os desígnios já desde os tempos mais remotos estabelecidos por Deus. Então, quando ele é enviado, a expressão bíblica do evangelista João, ele expressa que Deus amou o mundo. Aqui não tem como não generalizar. Há aqui a necessidade de generalização. Deus amou todo o mundo e por esta razão ele envia o seu Filho para resgatar todo este mundo, para resgatar todas as pessoas e todo aquele que nele crê. Ou seja, aqui entra o aspecto de fé. Fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. É um texto de Efésios 2, versículo 8, que nós vamos ler daqui a pouco, dentro do contexto aqui apresentado. Mas aqui está o contexto de fé, porque nós somos eleitos nele. Então eu preciso professar a minha fé neste Cristo, logo me torno eleito. E então, sendo eleito, estou agora predestinado a todas as bênçãos espirituais que estão reservadas para estes eleitos a partir da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, esta é uma realidade para cada pessoa de acordo com o seu prévio arrependimento e fé. Efésios 2:8 nos diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Efésios 3, versículo 17 diz para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. A necessidade de estar em Cristo nos é aqui definitivamente necessária para que tornemos-nos então eleitos a partir da pessoa bendita de Jesus Cristo. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. E quando falamos de graça, nós sabemos que a graça se personifica na pessoa bendita de Cristo. E o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, capítulo 2, versículo 11, ele diz que a graça se há manifestado para salvar a toda a humanidade. Veja, o sacrifício de Jesus não foi por um grupo seleto, mas por toda a humanidade. Desse modo, fomos eleitos, então, por iniciativa divina, já que pela minha justiça, pelos meus méritos, eu seria incapaz de obter este tão maravilhoso resultado da minha fé. Mas, então, por iniciativa divina e por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É um dom de Deus e não vem de nós com um único propósito. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo de número 9. Olha, o texto ele é claro, fica extremamente fácil, ou a partir desta boa leitura, desta boa explicação, o assunto começa a se descortinar
e aquilo que parecia difícil, nebuloso, começa a ficar um pouco transparente, né, totalmente claro aos nossos olhos a partir desta reflexão. Agora veja, uma vez estando nele, eleitos nele, há um sentido exigido, né, de ser santo e irrepreensível. Então, o que seria esta vida santa e irrepreensível? Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, versículo 4. Nesse aspecto, o vocábulo agios, que significa santo, né, ou separado do pecado, se junta ao adjetivo grego amonos, que é irrepreensível, então expressa algo sem defeito ou inculpável, porque o que seria uma vida de santidade senão uma vida que busca fugir de toda espécie de vínculo com o pecado e estreitar este vínculo para com Deus. O apóstolo Pedro, escrevendo na sua primeira epístola, no capítulo 1, no versículo 15 e o versículo 16, ele diz a respeito da santidade do nosso Deus. E é uma premissa que você encontra dentro do livro de Levítico, essa premissa a respeito da santidade de Deus, ser de santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo, é encontrada aqui nesta primeira epístola de Pedro, quando no capítulo 1, no versículo 15 e no versículo 16, diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Esta é uma palavra que vem diretamente de Deus. Sede santo, porque eu sou santo. A santificação é um requisito exigido na vida cristã. Seguir a paz com todos e a santificação, né? Se eu desejo ir até Deus, ter relação com Deus, e estreitar esta relação com Deus, né? E morar na eternidade com Deus, santificação nos é exigida para a nossa vida cristã. Então, os termos apontam para a santificação. Filipenses 2,15 também vai falar a respeito, para que sejais, veja, irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa. Olha, parece que o apóstolo Paulo está escrevendo para os nossos dias. Veja como a palavra de Deus, ela é de fato atual e ela é de fato inspirada pelo Espírito Santo de Deus, porque aqui o apóstolo Paulo está falando a respeito de mim, a respeito de você, que somos eleitos na pessoa bendita de Cristo e agora estamos predestinados a gozar destas bênçãos espirituais. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a nossa vida tem que ser uma vida irrepreensível, uma vida de sinceridade, como filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Olha que responsabilidade que está sobre mim e sobre você. Olha que responsabilidade nos é delegada por Deus quando nos tornamos eleitos a partir da nossa fé aplicada na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Esta palavra precisa estar na nossa mente, precisa estar nos nossos púlpitos. E esta palavra precisa, primeiramente, antes de estar nos nossos púlpitos, precisa estar, de fato, no nosso coração, na nossa mente, para que possamos viver, de fato, esta palavra em nossa vida cristã, na nossa vida diária. Então, os termos aqui apontam para a santificação. Isto é o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus que nos elegeu em Cristo. Efésios 5, do versículo 1 ao versículo 3 diz: sede, pois, meus imitadores como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza
nem ainda se nomeie entre vós como convém os santos. Veja, a vida que convém ao cristão é uma vida de separação, é uma vida de consagração, é uma vida irrepreensível na pessoa bendita de Jesus Cristo. E aqui nós falaremos sobre a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Efésios 4, 22 a 25 diz que quanto ao trato passado, ou seja, do velho homem, vos despojeis então deste velho homem que se corrompe pelas suas concupiscências do engano, ou seja, pelas suas elevações em gozar coisas terrenas, materiais, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça, e olha aqui, mais uma vez a palavra santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Também os versículos 28, 29 e 31 do capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios diz que aquele que furtava, veja, apenas exemplos daquilo que a nossa velha natureza estava se demonstrando ou estava efetuando nesta antiga natureza. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada dentre vós. Estes textos, eles são extremamente duros, porque aqui há uma ordem direta e clara e uma demonstração direta e clara de que aqueles que são novas criaturas, daqueles que, a partir de professando então esta fé em Cristo, se tornam eleitos, eles agora precisam evidenciar na sua vida diária que a sua vida de fato fora transformada. Então, a finalidade aqui é apresentar a Deus uma igreja de que forma? Uma igreja cheia de ruga? Uma igreja repreensível? Não, mas a finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, uma igreja sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível, Efésios 5, 27. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Veja, é um texto muito conhecido, Gálatas 5, a partir do versículo 22 até o 25. Vamos ler esse texto maravilhoso da palavra que fala a respeito do fruto do Espírito, daquilo que nós, enquanto novas criaturas, eleitos em Cristo, devemos evidenciar a partir da nossa prática cristã. Quando o apóstolo escrevendo aos Gálatas, ele diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo, vejam, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e as suas inclinações, as suas concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito, né? É uma exigência, este conselho de Paulo, esta instrução de Paulo aos Gálatas, ela é maravilhosa para a nossa vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo. Santificação é um processo contínuo. E eu já disse em lições anteriores que talvez este seja o maior desafio da vida cristã, a santificação, né? E por que nós temos que viver essa santificação? Para que ela nos faça chegar até o último nível desta experiência, que é a nossa glorificação final no dia de Cristo. Em 2 Coríntios 3,18, o apóstolo Paulo diz, mas todos nós, com o nosso rosto descoberto,
refletindo como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Como a palavra de Deus também nos ensina que, como a luz da aurora, né, esta condição de santificação, ela vai brilhando, brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito, né? Então, esta santificação nos é exigida e no final de todo este duro processo de santificação, porque nós não podemos ser hipócritas ao ponto de argumentar que a santificação é algo fácil, porque é algo extremamente duro e difícil na nossa trajetória cristã, porque isso depende de mim, isso depende de você. Veja, quando somos alcançados por Cristo, né, e o aceitamos, né, nós somos agora alvos do processo de redenção. Aquela natureza velha, caída, ela agora se faz uma nova natureza, uma nova criatura em Cristo Jesus. A justificação é um ato que eu costumo dizer que é uma prerrogativa divina. Através da minha profissão de fé em Cristo Jesus, o próprio Deus, ele, né, assevera e me garante esta justificação. Mas agora eu estou falando de santificação. Eu estou falando de vida cristã diária, quando as inclinações do velho homem tentarão sufocar esta nova natureza em Cristo, e é onde nós temos que ser fortes, é onde nós temos que ser firmes, constantes e abundantes no Senhor. Então teremos êxito e chegaremos ao ápice de todo este processo, que é a glorificação, né? E isso nós sabemos que se dará, e onde se dará, nós estaremos com Cristo. Esta matéria, este corpo mortal se revestirá de imortalidade, este corpo, esta matéria corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Então é o momento da glorificação, a qual nós também estamos aqui gemendo na expectativa por este dia tão maravilhoso. O segundo ponto fala a respeito de predestinado para filhos de adoção. Veja, o conceito de eleição, eu creio que ficou claro para nós. Nós fomos eleitos desde a fundação do mundo, na expectativa de Deus em que crescêssemos no seu Filho e professássemos a fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. O tópico 1, a predestinação. O termo grego aqui, proorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar, em síntese, significa literalmente determinar antes. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si. Em Cristo, em um povo para si. Como também nos escolheu nele. Veja, nele quem? Na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, nos elegeu na pessoa bendita de Jesus Cristo, antes mesmo da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E que esta predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus, que é o versículo 5, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, por conseguinte, a nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. É por isso que o aspecto de salvo, uma vez salvo sempre, precisa ser extremamente e com muito carinho ser refutado. Porque aqui em Romanos 8, 29 e 30, vejamos o que o apóstolo Paulo está escrevendo. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja
primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, veja, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou, como já foi dito aqui anteriormente. Aqui o aspecto é uma vida cristã que é contínua, que ela é diária, ela vai adiante, olhando para o alvo, né? pelo alvo, né? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O foco da igreja é olhar para este alvo e não recuar e não retroceder, porque nós sabemos que o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Logo, foi da vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Os filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Romanos 8,15 vai nos dizer: porque não recebestes o espírito da escravidão, nós somos libertos deste espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos ou clamamos Abba Pai. Aqui o sentido é intimidade. Esta palavra Abba Pai, eu posso fazer uso até do diminutivo paizinho, ou meu pai querido. É uma palavra que denota extrema intimidade, e para isso nós somos chamados. Gálatas capítulo 4, versículo de número 4 e o versículo 5 diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Que maravilhosa esta palavra em Efésios 1, versículo 5, que está dentro do tema proposto para esta reflexão. Diz: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, nós somos alvos de um projeto maravilhoso de Deus, de um projeto extraordinário que alcança a minha vida e me traz convicção ao coração de que, de fato, somos eleitos e agora predestinados para todas as bênçãos espirituais das quais recebemos por estar em Cristo Jesus. Essa prática a respeito da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era muito comum entre os povos gentios, né? Principalmente entre os romanos, e que fora aperfeiçoada e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo Paulo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele ainda assinala que o que motivou tudo isso, ele assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar, né? Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5 vai nos dizer: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Veja, você foi muito amado por Deus. A entrega de Jesus é o maior ato e demonstração de amor, porque não bastava para Deus apenas expressar através da palavra que ele lhe amou, que ele me amou, né? E a própria palavra nos aconselha que nós não devemos amar apenas por palavra, mas por atitudes. Então o Senhor, ele toma esta atitude e ele dá esta demonstração maravilhosa de amor com que nos amou, com que te amou, e ele vai entregar o seu Filho unigênito, e este Filho unigênito morrendo naquela cruz, vilipendiado, humilhado, uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, mãos e pés pregados. Veja, este estado de maldição que estava sobre Jesus naquela cruz é uma demonstração cabal de amor de Deus, e para que todos aqueles que professem a fé neste Cristo se tornem eleitos, logo predestinados para as bênçãos espirituais oriundas deste mesmo Cristo. Então, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou
conjuntamente com Cristo. E a expressão pela graça sois salvos, mais uma vez nos é apresentada. Que coisa maravilhosa! Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra. Veja, então nós fomos adotados agora, e se noutro tempo éramos, veja, estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. É o que basicamente está escrito em Colossenses 1:21. Romanos 8:17 também vai nos dizer: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Olha que coisa maravilhosa. Se somos filhos, somos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Essa posição nos é imerecida. Graça é um favor imerecido. Contudo, aprouve ao Pai fazê-la assim. E por que aprouve ao Pai fazê-la assim? Daí nos faz entender que este é um mistério inalcançável para a nossa compreensão, para a nossa mente humana. Aprouve a Deus fazer desta maneira. Agora, os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu esta dádiva. Gênesis 1:26 nos é apresentado o sentido do que o homem exerceria enquanto um legislador, um governador aqui nesta terra. Veja, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, essa expressão pluralizada denota a presença da Trindade desde a criação. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Veja, aqui o domínio está sendo delegado ao homem pela pessoa bendita de Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, mas este privilégio foi roubado do homem através do pecado. O pecado, ele vai quebrar aquele vínculo tão maravilhoso que havia entre o homem e Deus. Entretanto, em Cristo, aquele que outrora estava desconciliado, agora reconciliou-se através de Cristo. O Pai está se reconciliando com os homens, adotando-os então, os escolhidos, e os adotando-os então como filhos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia de adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou as bênçãos de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo, aos eleitos. Romanos 8:29 vai nos dizer: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Apocalipse 2, versículo 17. Veja o Espírito Santo inspirando o apóstolo João, lá na ilha de Patmos. Ele escreve: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Veja, esta é uma promessa para aqueles que perseverarem até o fim, para aqueles que estão de pé, cuidando para que não caiam. Esta é uma garantia que nos é proposta através da palavra para aqueles que agora adotados, né, filhos por adoção, né, possuem agora todos os direitos legais outorgados pela lei, né, nos é garantido então a partir desta profissão de fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Deus concede a redenção, né, o resgate, Deus o resgata, e a remissão dos pecados. Veja, os pecados são perdoados. E restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe este direito de ter intimidade, ao modo de poder lhe chamar de paizinho, ou meu pai querido, ou Abba, Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e
co-herdeiros de Cristo, das promessas que foram feitas a Abraão. A promessa de vida eterna, Efésios 3, versículo 6, nos diz esta palavra maravilhosa. Tito, capítulo 3, versículo 7, capítulo 3, versículo 7, nos diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Efésios 3, versículo 6 diz: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Que palavra maravilhosa nós estamos tendo neste momento, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Esta palavra, ela é riquíssima aos nossos corações. Tendo sido então aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para seu louvor e para a sua glória. Você pode glorificar a Deus por isso? Nós somos eleitos nele. E uma vez eleitos nele, nós que professamos a Cristo, nós que santificamos a nossa vida, nós que iremos perseverar até o fim de modo a receber a coroa da vida, nós estamos predestinados a receber todas as bênçãos espirituais oriundas da pessoa bendita de Jesus Cristo. A sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina em Cristo e por seu incalculável amor. A predestinação e a salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam de seus maus caminhos. Atos 17, versículo 30 diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. O chamamento deste momento é arrependimento. É necessário que nós compreendamos. Eu não posso viver uma vida com uma sentença de condenação. E eu também não posso viver uma vida fiado em uma promessa de que estou eleito, logo sou salvo e salvo para sempre, e também viver uma vida de qualquer maneira. Veja, eu poderia gozar do melhor do mundo do pecado e eu poderia agora gozar disso com muita tranquilidade, porque eu também estaria convicto de que gozaria da minha salvação em Cristo Jesus. E não é razoável que seja assim. A palavra de Deus, ela nos dá fundamento para refutar esta ideia. Me parece um tanto quanto herético uma interpretação como essa e até mesmo talvez uma blasfêmia à luz da verdade bíblica aplicada. Quando nós olhamos para Deus, nós olhamos para um Deus que ele é amor e a sua maior demonstração de amor está relacionada à salvação de toda a humanidade. E essa salvação está condicionada ao aspecto de crer. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós precisamos crer. Nós vemos no final da vida de Josué, ele se apresenta diante do povo e ele fala: olha, vocês escolham a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós tomamos esta atitude. Nesse aspecto, nós vemos a graça como, sim, podendo ser resistida pelo homem. Parece uma loucura essa argumentação, mas é uma argumentação válida à luz da Bíblia. Quando nós olhamos as escolas de interpretação, a escola calvinista, a escola arminiana, me parece-me que elas só concordam em um único ponto, que é a depravação total do homem. Nos demais pontos há divergências, e eu penso que é só na interpretação dos assuntos bíblicos. E quando nós observamos tanto uma linha quanto a outra, nós vamos entender que há um consenso em uma verdade que é estabelecida em ambas as escolas nas suas interpretações. E a ideia está relacionada à santificação. O homem que alega-se eleito, e ele já foi eleito pelo poder soberano de Deus previamente, antes da fundação do mundo, no pensamento calvinista, este homem, e eu já tive a oportunidade de ver ministros
ministrando com muita sabedoria e falando a respeito do assunto, e eles mais uma vez atraem e arrogam a ideia de santificação, que é uma demonstração, a vida de santificação é uma demonstração que este indivíduo de fato é um eleito em Deus. O que não é diferente do pensamento arminiano. Embora olhando de forma ainda que eterna, mas agora pelo argumento da presciência de Deus, né? Deus, pela sua presciência, sabe quem irá professar Cristo ou não, se tornando então eleito e então predestinado a gozar das bênçãos espirituais, mas ainda na linha arminiana você vê o aspecto da santificação em voga e como o fundamento inegociável de conduta de vida cristã, né? Seja fiel até a morte e você recebe a coroa da vida. Viva uma vida irrepreensível. Nós somos chamados, eleitos para viver uma vida santa e irrepreensível, é o que lemos na leitura deste assunto proposto para esta noite. Nas 6 vezes que esta palavra predestinação aparece no Novo Testamento, né, em Atos 4, 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2, versículo 7, Efésios 1, versículo 5 e versículo 11, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Em nenhuma delas. Portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou, né, e escolheu uns, né, que vão para o céu e outros que vão para o inferno. Na declaração de fé, a nossa declaração de fé, assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a sua presciência divina. 1 Pedro 1, versículo 2, nos diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esta palavra é nos apresentada dentro de todo o contexto bíblico. A predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Veja, você não é o plano B, você não é uma segunda opção num plano geral criado por Deus, você sempre fez parte do plano de salvação. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz: mas devemos sempre dar graças a Deus em vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Agora veja, em santificação do Espírito e fé da verdade. Mais uma vez aqui, a palavra santificação nos é apresentada, né? É uma palavra que não pode ser apenas uma outra palavra permeando a minha mente. Precisa ser uma verdade aplicada à minha vida cristã. 2 Timóteo 1, versículo 9, o apóstolo Paulo escrevendo ao jovem pastor, que possivelmente pastoreou até mesmo a igreja de Éfeso, ele diz: aquele que nos chamou, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, não é pelo nosso mérito, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Veja, o propósito de salvação, ele é antigo, ele é dos tempos mais remotos e ele é um privilégio para nós como igreja. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. João 3,16 diz de forma clara, já lemos aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. 1 João 4, versículo 10 diz: nisto está o amor, não em quem nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para fazer propiciação pelos nossos pecados. Que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Foi por amor que ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus, única e exclusivamente oriunda do amor de Deus.
Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos. Ninguém é coagido a servir a Deus. Ninguém é forçado a servir a Deus. Antes, é algo voluntário. Eu sirvo a Deus voluntariamente. Você serve a Deus, estou convicto de que voluntariamente. Servimos ao pecado. E agora, voluntariamente, nós somos servos de Cristo, né? Nós somos atraídos a Ele. O texto de João 12:32 é um texto maravilhoso a respeito da crucificação de Jesus, que diz: e eu, quando for levantado na terra, ou seja, pregado no madeiro, todos atrairei a mim. Esta palavra, ela é enriquecedora para a nossa vida cristã. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus nos elegeu e nos predestinou, os que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Que esta seja uma palavra para trazer gozo e alegria ao seu coração. Que o Senhor o abençoe abundantemente através dessa reflexão. Aqui é o pastor Márcio Paula. Compartilhe o link deste vídeo no seu grupo familiar, no seu grupo eclesiástico. Compartilhe esse conteúdo com todas aquelas pessoas que você ama no seu Facebook. Se inscreva nesse canal. Não esqueça de dar aquela curtida e que Deus possa abençoar a sua vida. Senhor, nós te louvamos por este momento sublime de reflexão à luz da tua palavra. Te louvamos porque esta lição ela é impactante e ela foi muito esclarecedora. E esse esclarecimento é importante para o seu povo nesses últimos dias e que o teu Espírito possa ir muito além do que já foi proposto aqui nesta noite. É o que eu te peço. E eu peço no nome de Jesus. Fiquem bem, fiquem em paz. Que Deus vos abençoe.